Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana estudam de que forma os valores da cesta básica influenciam nos salários e na renda dos trabalhadores. Estudante da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, avalia se a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, está sendo cumprida. Veja também, cientistas da Universidade Federal do Ceará pesquisam o risco de câncer de medula após o banho de lua, um procedimento estético utilizado para descolorir pelos. E ainda, você vai ver que pesquisadores da Universidade Federal Rural do Semiárido, campus de Mossoró, avaliam a possibilidade de utilizar a água residual da produção do petróleo na irrigação de plantas que podem ser utilizadas na produção de bioenergia. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Muita gente pensa que ciência é feita apenas em laboratórios, daqueles com tubos de ensaios. Mas ciência se faz produzindo conhecimento, e isso acontece nas mais diversas áreas. Um projeto de pesquisa do curso de Economia da Universidade Estadual de Feira de Santana tem ajudado toda a população do município e região ao avaliar como os preços dos produtos impactam nos salários e na renda dos trabalhadores. Acompanhe. O projeto Conhecendo a Economia Feirense, o custo da cesta básica e indicadores socioeconômicos é um exemplo de como a ciência está presente no nosso dia a dia, até mesmo quando fazemos as compras. Todo mês, há 7 anos, pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana percorrem supermercados, açougues, padarias e o centro de abastecimento de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, para levantar dados importantes para toda a população. O preço dos produtos básicos que consumimos na nossa alimentação. Minha função é fazer essa coleta de preço e participar da análise de dados do valor da cesta básica na cidade de Feira de Santana. Então, essa é a segunda etapa, né, do processo. A gente faz o planejamento em sala de aula, em uma reunião, juntamente com os professores e todos os outros participantes do projeto. A gente planeja nosso mês, né, como vai ser as coletas, quem vai fazer cada processo. A gente vem para os mercados, são mais de 40 supermercados da cidade, diferentes bairros. Aí a gente faz o planejamento de quem vai fazer todas as coletas, a gente vem faz o preço, depois a gente passa os preços coletados para uma planilha que vai fazer o cálculo, né? Então, nesse cálculo, a gente descobre o valor da cesta do mês, qual foi a variação dela para o mês anterior, qual alimento pesou mais, qual alimento influenciou para que a cesta tenha aumentado ou diminuído seu valor. E a partir daí a gente elabora o boletim, que é o boletim que a gente divulga, né, para a sociedade, com esse dado que é um dado socioeconômico importante, né, para o trabalhador feirense saber quanto vai sair do seu bolso para poder ele ter essa cesta básica. Luângela, assim como os demais pesquisadores do projeto Conhecendo a Economia Feirense, o custo da cesta básica e indicadores socioeconômicos, está fazendo ciência. Mas para que serve a pesquisa e como os dados impactam na vida das pessoas que vivem em Feira e região? A cesta é composta por 12 itens, certo? Foi elaborada lá no período de 1938, né, do governo Vargas, e ela é um dos itens que a gente utiliza para medir o poder de compra do trabalhador, né? O projeto, que começou com o levantamento dos itens da cesta básica, já foi ampliado e hoje é possível saber também as variações de vagas no mercado de trabalho e dos preços dos combustíveis, como conta a coordenadora do programa, professora Márcia da Silva Pedreira. Nosso projeto está envolvendo hoje cerca de 8 professores e mais ou menos 8 alunos também, coincidentemente. Então, a gente tem 4 alunos bolsistas do programa PIBEX, aqui da própria universidade, e outros voluntários. Quem faz normalmente as coletas são os alunos
que são pesquisadores, bolsistas e voluntários. Professores também fazem essa coleta, mas a maior parte é feita justamente com os alunos. Após a coleta, nós temos um sistema de planilhas eletrônicas onde a gente imputa os dados, ou seja, todos esses dados. Imagine, a gente coleta preços de 12 produtos. O café, por exemplo, tem quantas marcas do café? Então, calculamos o preço das marcas que foram identificadas ao longo, né, do mês, segundo os estabelecimentos. Após isso, a gente imputa todos esses dados, calcula o preço médio, porque você tem diferenças de preço. Então, a gente dá a média. A partir disso, a gente constrói, né, faz análise, a crítica dos dados, vê se tem algum problema, se não tem. E ao final do mês, a gente tem, de fato, o cálculo do valor da cesta básica. Existem critérios metodológicos, né, como todo conhecimento científico, né? Você precisa de ter os procedimentos metodológicos para produzir, né, o conhecimento, enfim, né? Então, a gente está produzindo conhecimento, no caso, informações sobre o custo da cesta básica. No decorrer do processo, a gente terminou incorporando 2 outras dimensões. Qual é a ideia? Trazer o máximo possível de informações sobre a economia ferense. E aí a gente passou a também fazer a coleta dos preços dos combustíveis, como foi que está se comportando o preço da gasolina, do gás de cozinha. E outra dimensão é do mercado de trabalho. Quantos empregos foram gerados no mês em Feira de Santana? Ou seja, a ideia é a gente ir construindo um conjunto de informações e dados sobre a economia ferense. Por isso que é a economia ferense, cesta básica e outros indicadores socioeconômicos. Então, a gente divide as pessoas de acordo com as dimensões do programa. Então, eu fico pela parte de cesta básica, um outro colega fica à frente da pesquisa de índice de combustível e um outro para fazer o mercado de trabalho. Então, a gente produz boletins para divulgar na sociedade com as 3 dimensões. Percebe de que é importante para a população ter acesso a esses indicadores. E ela pode entender melhor o que está acontecendo, pesquisar também melhor para poder, vamos dizer, comprar produtos de preços mais acessíveis. E há uma troca, né? E não só a população, mas a comunidade universitária como um todo. Então, os alunos aprendem a manusear, entender melhor o funcionamento dos mercados, do mercado de bens, como é que funciona, por que aumentou o preço, foi um problema de oferta ou foi uma demanda que aumentou muito. Então, esses são elementos que a gente estuda na economia. Além da gente fazer o alinhamento de tudo que a gente aprende na sala de aula, né, da teoria com a prática, a gente devolve o conhecimento que a gente aprende para a sociedade e isso tudo contribui, né, é um subsídio para a minha formação como economista. E a gente divide esse conhecimento em 2 etapas, o interno e o externo. O interno a gente capacita os economistas, né, que nós somos futuros economistas, e o externo a gente passa esse conhecimento de forma que a população consiga entender. Para a professora do projeto Conhecendo a Economia Feirense e o Custo da Cesta Básica e Indicadores Socioeconômicos, é pensar em ciência como conhecimento social. Olha só, a ciência, ela é produção de conhecimento. E o conhecimento tem de várias áreas. As pessoas pensam, só no laboratório, mas não é. A produção de conhecimento, ela tem as áreas. Então, nossa área, por exemplo, é a área das ciências sociais. Ou seja, como que a sociedade se organiza para produzir riqueza e distribuir essa riqueza. A gente não pode botar a sociedade dentro de um tubo de ensaio. Então, você tem procedimentos também metodológicos, de observação, de levantamento de dados e informações, como a gente faz, e isso é produção de conhecimento, portanto, isso é ciência. E no momento em que a gente está disponibilizando isso para a sociedade, você está contribuindo, é óbvio, né, para o melhor entendimento do funcionamento dos sistemas econômicos, dos mercados, e isso é óbvio que só tende a crescer. No próximo bloco, você vai conhecer uma pesquisa que analisa se a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, está sendo cumprida. O intervalo é rápido, a gente volta já já. A Lei 10.639 de 2003 foi responsável por tornar obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas salas de aula.
Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Vitória da Conquista, desenvolveram um estudo com professores e estudantes de uma escola estadual do município, com o objetivo de entender como essa normativa vem sendo aplicada. Confira. A sociologia, né, e a disciplina nas escolas, ela vai ter esse caráter de conseguir garantir uma desnaturalização, né, e um estranhamento às temáticas que vão estar sendo abordadas. Isso porque, né, o nosso país, né, é um país que vem de um processo, de um histórico escravagista, né, e de que pensa, inclusive, todo esse processo dentro das questões raciais através de um mito da democracia racial. E a Lei 10.639 de 2003, ela vem justamente garantir que esse mito, ele seja, inclusive, caia por terra, né? Porque a gente não vive em harmonia das questões raciais aqui no nosso país. Isso não acontece. Há dados que demonstram, inclusive, totalmente um contrário. A gente começa a pesquisar o ensino de sociologia e a implementação da Lei 10.639 para a gente poder tentar compreender como é que estava sendo as produções acadêmicas direcionadas para esses dois eixos que são importantes para essa pesquisa, né? E aí a gente parte para a gente compreender as perspectivas dos professores dessa implementação da lei. Quais são essas dificuldades, né? Quais são os problemas que eles estão enfrentando, como está sendo aplicado, né? Então a gente escolhe uma escola pública, né? E compreendendo também que a gente tem diversas escolas estaduais aqui de Vitória da Conquista, então a gente escolhe uma especificamente e aí a gente parte para campo e escolhe professores que ministram a disciplina de sociologia. E aí a gente parte querendo compreender como é que está sendo aplicado, né, a lei, se eles conhecem essa lei primeiramente, né, se eles conhecem a lei, e a gente querer entender as dificuldades que eles estão enfrentando para poder abordar sobre a temática, né? Então a gente começa a iniciar a pesquisa de campo nesse sentido. O que a gente consegue compreender? Que esses professores, eles conseguem ter acesso à temática, que eles conhecem a temática, que eles conhecem a lei, que eles estão inteirados desse processo. Porém, o que a gente teve de dificuldade é que esses professores, eles, dentro do dia a dia dele, da rotina, da rotina escolar, eles vão encontrar dificuldades de poder garantir que essa temática ela esteja dentro da sala de aula. Mas não que eles não queiram colocar, ou que eles não queiram inserir, mas o que a realidade acontece é que esses professores não têm material e uma capacitação constante para poder garantir que a lei ela esteja em vigor dentro da sala de aula. Por quê? A gente vai ter professores que vão questionar que não há material didático para eles, que garanta que essa temática ela esteja presente no livro de forma presente o tempo inteiro. Porque o que a gente vai ter é, muitas vezes, um capítulo muito específico direcionado para a temática, né, sobre a população racializada, a população negra, ou às vezes vai acontecer de professores, por exemplo, que inclusive apareceu, de uma professora do EJA, que essa professora, inclusive, não tem um livro didático para poder ser utilizado como um referencial teórico para ela. E isso vai dificultar, inclusive, o processo dela de poder abordar sobre a temática, porque ela vai ter um tempo muito maior para poder, inclusive, elaborar esse próprio material didático, né? Então, a gente vai ter, inclusive, professores que vão questionar em relação a isso, das condições de trabalho desses professores para que eles possam, inclusive, abordar sobre a temática. Por isso que não conseguem, inclusive, ter um tempo para poder se dedicar a uma capacitação, a uma formação específica. E sobre essa formação específica, eles vão mencionar que não há, do governo do estado da Bahia, uma formação direcionada para o ensino da história e cultura afro-brasileira do nosso país. O que eles vão ter? Formações direcionadas para algo da tecnologia, isso de forma remota, mas não há um fomento constante para existir uma formação, uma capacitação desses professores para que eles possam abordar sobre a temática. A gente percebe também que a gestão, ela não impede, essa gestão dessa escola específica, ela não impediu de que esses professores eles abordem sobre essa temática, que eles estejam presentes, que eles, inclusive, estimulam de uma certa maneira, né, até um certo ponto.
Porém, um professor, inclusive, ele questiona de que não dá para fazer esses projetos, que não dá para pensar essas temáticas, que não dá para, inclusive, trazer coisas para a sala de aula, para a escola, sem um estímulo mesmo, inclusive financeiro, pensando dessa forma. Porque para a gente, inclusive, chamar um convidado para poder fazer uma oficina de trança, uma oficina de percussão, oficinas específicas, né, para os discentes, é necessário um capital. Então, a gente percebe que a gente precisa de estímulos, né? Precisa de capital financeiro, de movimento, né, por parte do governo do estado para poder de fato garantir que aconteça, né? Que a lei ela entre em vigor, né, de uma forma com qualidade, né, de uma forma qualitativa. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Ceará, campus de Fortaleza, chama a atenção de pessoas que costumam realizar o banho de lua, aquele tratamento estético de clareamento dos pelos. O trabalho apontou fortes indícios de que a solução utilizada no procedimento é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de medula. Saiba mais na reportagem a seguir. No Laboratório de Citogenômica do Câncer, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estão sempre em busca de explicações para o aumento no número de casos da doença na população. Foi aqui que uma combinação perigosa começou a ser observada: o uso de amônia e água oxigenada para clarear os pelos do corpo, o chamado banho de lua. O risco de realizar semanalmente esse tratamento estético já vinha sendo observado por médicos de várias especialidades. Aqui na UFC, o caso de uma paciente jovem que apresentou uma doença aguda na medula óssea, depois de anos aplicando semanalmente o banho de lua, motivou uma pesquisa ainda inédita no Brasil: o teste em animais para comprovar esse perigo. No laboratório foram testadas diferentes formulações em camundongos por um período de 2 meses e meio, sendo 2 aplicações por semana. Um grupo controle recebeu apenas água na pele, outro recebeu o banho de lua com água oxigenada e amônia, que é o mais comum. Outro ainda teve aplicação de água oxigenada 40 volumes, que é o tipo mais concentrado. Ao fim do estudo, todos os animais que receberam apenas água mantiveram a medula óssea saudável e 20% dos outros animais estudados apresentaram resultados que chamaram a atenção. Havia alterações na medula bastante similares ao que nós encontramos, né, em alguns ratos, bastante similares ao que se encontram na leucemia aguda. Então, são achados bastante importantes e sugestivos da associação que nós já encontramos epidemiologicamente. Segundo os pesquisadores, a explicação está no efeito que essa combinação química provoca em contato com as células do corpo. A água oxigenada é o composto químico peróxido de hidrogênio, na sua formulação aquosa, que é misturada com água. Então, esse composto, peróxido de hidrogênio, ele é uma espécie reativa de oxigênio. E o que acontece é que quando ele está no nosso corpo, ele pode liberar aí radicais que vão interagir com o nosso DNA, causando possivelmente danos oxidativos que levam a lesões no nosso DNA. Já a amônia, ela tem aí o nitrogênio também como base da sua formulação, que pode ser também um composto que em contato com os nossos tecidos pode levar aí a um dano, a depender da sua concentração. Em outras palavras, o contato com a solução química do banho de lua leva a uma reação de defesa das células. Um gene entende que aquilo é um corpo estranho, que aciona uma proteína e, em vez de corrigir o problema, esse gene acaba acionando um outro gene, que aciona outro gene e assim por diante, em uma cascata de respostas imunológicas muito além do que seria necessário. É essa cascata descontrolada que acaba provocando um dano à célula e o resultado é um eventual câncer. São indícios fortes, né, de que o banho de lua pode induzir alterações no teu DNA e na tua medula óssea que podem te levar a uma leucemia aguda, por exemplo. Então, é um alerta para a comunidade científica e agora nós vamos aprofundar mais
né, esses achados com novos testes conforme foram sugeridos na pesquisa realizada em nosso laboratório. O estudo simulou o que em humanos seria a aplicação do banho de lua em adultos em um ambiente fechado. Isso não significa que o uso eventual do procedimento estético seja necessariamente um comportamento de risco, mas seja sob o sol, em ambiente fechado, local aberto, a recomendação dos envolvidos na pesquisa é uma só. Se puder evitar, melhor. Como a gente trabalha muito com a prevenção, se possível, é bom evitar a realização de banho de luas, tinturas de cabelo, evitar o uso dessas combinações químicas para que no futuro aí você possa, quem sabe, não estar desenvolvendo nenhum câncer. No próximo bloco, você vai ver que pesquisadores avaliam a possibilidade de utilizar a água residual da produção do petróleo na irrigação de plantas. O intervalo é rápido, a gente volta já. No processo de extração do petróleo, é grande a quantidade residual de água inutilizada. Pensando em formas de reaproveitamento, pesquisadores da Universidade Federal do Semiárido, no campus de Mossoró, avaliam a possibilidade da utilização dessa água na irrigação de algumas espécies de plantas que podem servir para a produção de bioenergia. Acompanhe. Pesquisas em andamento no campus de Mossoró, da Universidade Federal Rural do Semiárido, vêm apontando soluções para a utilização da água que é produzida em campos maduros de petróleo. Na Bacia Potiguar, né, onde ocorre a principal produção de petróleo onshore do país, né, produção em terra, os campos eles são considerados, a maioria deles, campos maduros, né, que são campos que apresentam uma produção enorme de água. Então, junto com o petróleo extraído, nós também temos água extraída, né? E essa água, que é classificada como água produzida de petróleo, ela acaba sendo problemática para as empresas no manejo. Então, por exemplo, temos campos aqui na região que chegam a produzir até 20 metros cúbicos de água para cada metro cúbico de óleo produzido. Em diálogo com empresas da região, pesquisadores da UFERSA começaram a pensar em maneiras de utilizar esse grande volume de água produzida nos campos de extração de petróleo. E a irrigação de espécies que mais tarde vão ser destinadas à produção de bioenergia se mostrou uma das soluções viáveis. Principalmente irrigação de espécies utilizadas para bioenergia, para a produção de biocombustíveis, pensando na questão de sequestro de carbono para o futuro projeto, quem sabe, de crédito de carbono. Isso ajuda também a inserir essas empresas produtoras de petróleo no cenário de transição energética, né? Porque a tendência agora é que as empresas de petróleo se tornem empresas de energia. Na UFERSA, as pesquisas sobre irrigação de espécies vegetais com água produzida de petróleo já indicam outras soluções e aplicações para esse recurso. E no caso nós temos 3 frentes de estudo, né? Seria inicialmente pensando em áreas de reflorestamento, irrigação de espécies nativas. Tem uma outra linha que a gente está avaliando espécies para a produção de bioenergia, e aí eu cito 3, que aqui tem uma demanda muito grande na região, que é o capim-açu, que é uma variedade do capim-elefante. Nós temos também o sorgo boliviano e também o eucalipto. E por último, nós temos também uma outra demanda que seria o uso da água produzida para a produção de biodiesel. E aí nós estaríamos usando uma água retirada da extração de petróleo, né, durante a extração de petróleo para a produção de biodiesel, ou seja, produção de bioenergia, assim cumprindo uma das determinações da economia circular. O trabalho é realizado por pesquisadores e estudantes vinculados ao Núcleo de Pesquisa em Baixo Carbono, ou NPCO2. O grupo se dedica a estudos e aplicações práticas em áreas como transição energética e economia circular. Em casas de vegetação localizadas no campus de Mossoró da UFERSA, empresários da região, universidade e órgãos ambientais estão sintonizados para garantir o melhor resultado para o meio ambiente e para a sociedade. E as irrigações nós fazemos a cada 2 dias. E aí nós fazemos uma diluição da água produzida juntamente com a água de abastecimento, em que utilizamos 5 concentrações dessa água. E aí tem diluição de 25%, 50%, 75%, tem a água de abastecimento e tem, que são os tratamentos controle, as plantas controle, e tem também a 100% de água produzida. E aí a gente, conforme o crescimento da planta, a gente vai mudando a quantidade de água que é irrigada.
Então, atualmente, a gente está irrigando cerca de 500 ml para umas culturas que necessitam de mais água e 400 ml para aquelas que necessitam de um pouco menos de água. O trabalho de monitoramento das espécies que são irrigadas com essa água precisa ser constante. Está previsto fazer o acompanhamento do desenvolvimento e produção das plantas, que tem que estar em consonância, né, com a resistência à salinidade. Paralelamente também é feito o acompanhamento da qualidade do solo, né, em termos de parâmetros físicos e químicos. E o somatório desses dois resultados, né, o que está acontecendo em termos de alteração de qualidade de solo e alteração do desenvolvimento da planta, vai possibilitar a validação para que isso seja feito em maior escala em campo. A finalização dos projetos de pesquisa sobre o uso da água produzida de petróleo na irrigação vai permitir que esse recurso natural tão escasso na região do semiárido brasileiro seja melhor aproveitado. Ao mesmo tempo que respeita o meio ambiente e evita desperdícios, os estudos estão envolvendo uma questão urgente das empresas produtoras, garantindo mais recursos para a produção de energia limpa. O Univerciência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Muito obrigado por sua companhia e até mais.